porque é tão difícil, o perdão é um assunto tão difícil para muitas pessoas, não é verdade? Mas nós vamos ler aqui Mateus, capítulo de número 18, a partir do versículo 21. Eu vou fazer questão hoje, pessoal, de ler o texto todo, tá? E se caso o tempo ficar muito longo, a gente continua, de repente hoje à tarde, antes do culto, né? Mas eu preciso trazer essa palavra que está, né, queimando no meu coração para compartilhar com vocês sobre a prática do perdão. Né? Tem pessoas que só de falar em perdoar, elas já se doem, né? Porque elas sabem a dor que é o ressentimento, a mágoa, a ferida, a decepção e a frustração. Mas Mateus capítulo 18, versículo de número 21 diz assim, ó, então Pedro, aproximando-se de Jesus, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse, não, te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode se comparar a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a acertar as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo com o que pagar, o seu rei mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinham para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, chorando, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo, e tudo eu te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou ele e perdoou toda a sua dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mal dele o sufocava, dizendo, me paga o que você me deve, paga o que você me deve. Então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava, dizendo, seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes o lançou na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus amigos o que acontecia, se entristeceram, e foram contar ao rei tudo o que se passava. Então o rei, chamando-o à sua presença, lhe disse, servo malvado, perdoei aquela dívida enorme, porque você me suplicou. Não devia você igualmente ter tido compaixão do seu irmão, que também te devia, como eu tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou na mão dos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também o vosso Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um seu irmão e as suas ofensas. Irmãos, eu quero ir a fundo hoje nesse assunto de perdão. Sabe, às vezes a gente gasta tanto tempo assistindo uma partida de futebol, a gente gasta tanto tempo assistindo uma série na TV, a gente gasta tanto tempo, né, rolando aí, né, os stories. Gaste um tempo ouvindo essa palavra. Gaste um tempo, porque eu tenho certeza que essa palavra vai trazer clareza para o seu coração. Certeza. Qual é o objetivo? Mostrar que quem compreende o perdão que recebeu de Deus também desenvolve a capacidade de perdoar os outros. É simples. Quem não consegue perdoar é porque ainda não compreendeu o perdão que recebeu. Entende, sim ou não? Então, o perdão é uma das práticas mais difíceis da vida cristã. Eu enumero 2 práticas que são as mais difíceis da vida cristã. Uma delas é o perdão e a outra delas é a contribuição. Quando você toca em assunto de dízimo e oferta, e quando você toca em assunto de perdão, muitas pessoas já encolhem o coração, já se fecham, né? Porque elas têm resistência com esse assunto. Amém? Mas hoje eu quero focar no perdão, né? Por quê? Porque é uma das práticas mais difíceis de uma vida de um verdadeiro cristão. Sabe, orar é importante.
jejuar é importante, congregar é importante, mas poucas coisas revelam tanto o nosso coração quanto a capacidade de perdoar os outros. Muitas pessoas querem receber perdão de Deus, mas resistem em oferecer perdão aos outros. O texto que nós acabamos de ler, ele nasce de uma pergunta feita por Pedro. Olha a pergunta que Pedro fez para Jesus. Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Pedro estava acreditando que ele estava sendo generoso quando ele sugeriu 7 vezes. Por quê? Porque a lei mandava 4 vezes. A lei mandava perdoar 4 vezes. Entendeu? Então, o que acontece? Pedro diz 7, porque ele acreditava o seguinte, que ele estava sendo generoso. Mas Jesus, então, lhes responde e diz assim, eu não te digo 7, mas 70 vezes 7. Jesus, ele não está estabelecendo um número, pessoal, mas um estilo de vida. 70, repita comigo, por favor. 70 vezes 7 não é um número exato do que eu devo perdoar, mas é um estilo de vida de quem entendeu o perdão que recebeu. Amém? Tá claro para você? Eu queria que você interagisse comigo aí. Tá claro? Você entende o que eu estou te dizendo? Eu me preocupo muito se há uma compreensão nas Escrituras. Amém? Eu me preocupo muito se você está entendendo a palavra de Deus. Por isso hoje eu optei por trazer aqui no nosso devocional uma palavra expositiva, para que nós possamos ir a fundo nesse assunto e entender o que Deus está querendo dizer para nós. Amém? Então o perdão, ele não é um evento isolado. O perdão é uma prática contínua que deve ser exercitada. Amém? Então, nós precisamos entender. Nós precisamos entender que quem foi muito perdoado deve aprender a perdoar. Amém? E eu pergunto para você, você foi muito perdoado? Né? E quem foi muito perdoado, por isso Jesus ele conta essa parábola. Ele conta aqui em Mateus 18, 23, a parábola que o reino do céu se compara a um certo rei que quis fazer conta com seus servos. Amém? E começando a fazer conta, apresentou um que devia, olha para você ver, 10.000 talentos. Vamos só para vocês entenderem. Ele encontrou um que devia para ele 100 mil reais. Um exemplo, não é esse o valor não, estou só dando um exemplo. Aí ele chamou e falou, cadê meus 100 mil? Cara, não tem como pagar. Aí o rei falou, então você vai preso, sua mulher vai presa, seus filhos, nós vamos vender vocês para arrecadar o dinheiro para vocês me pagar. Ele implorou, chorou, e o rei teve compaixão, e sabe o que o rei fez? Perdoou a dívida de 100 mil reais. Aí aquele servo sai dali todo feliz, e quem que ele encontra quando ele sai de lá? Um outro que devia para ele. Não era para o rei, era para ele. O cara que foi perdoado encontrou um que devia para ele. Em gratidão, o que ele deveria fazer? Não era perdoar? Mas ele não fez isso, muito pelo contrário. E sabe quanto que esse outro devia para ele? Ele devia para o rei 100 mil e o rei perdoou, amém? Esse devia para ele 1.000. E ele começou, eu quero receber, e o cara implorando, ele disse não. Quando ele viu que não ia receber, sabe o que ele fez? Mandou jogar o cara na prisão. As pessoas que viram aquilo foram e contaram para o rei. Sabe o que o rei fez? Chamou ele lá e falou, rapaz, eu te perdoei, você não podia ter feito a mesma coisa. Essa vai ser a palavra de Jesus para nós. O que você fez com o perdão que eu te dei? Porque o perdão que Jesus nos dá não é apenas para nos perdoar. Ele é muito maior do que nós pecamos. Então o perdão que Jesus nos dá tem o poder de nos perdoar e de nos ajudar a perdoar quem nos ofendeu. Entende? Então olha que coisa, Jesus ele conta essa história que nos assusta. A dívida era tão grande que jamais poderia ser quitada. E Jesus mostra a nossa condição, a nossa dívida com Deus era tão grande que nós jamais seríamos capazes de pagar.
Amém? E Jesus vem e nos perdoa. Jesus nos perdoou de uma dívida que nós jamais poderíamos quitar. Amém? Então, nós éramos devedores espirituais. O pecado criou uma dívida impagável. Mas Deus teve misericórdia de nós, cancelou a nossa dívida através de Cristo Jesus. Muitas vezes esquecemos o quanto Deus nos perdoou. Quem perde a consciência da graça torna-se duro com o erro dos outros. Quem aponta o erro dos outros é porque esqueceu da graça que recebeu, do perdão que recebeu. Quanto mais nós entendemos o amor de Deus, mais aprendemos a liberar perdão sobre os nossos irmãos. Amém? Escuta isso. Quem se lembra da cruz sempre vai encontrar motivos para perdoar. Precisamos perdoar, sabe por quê? Porque quem não perdoa, esquece a graça que recebeu. Foi o que aconteceu com aquele homem que foi perdoado. Ele esqueceu o perdão que ele recebeu e começou a cobrar o seu irmão. Porque ele esqueceu a graça que ele tinha recebido. O mesmo servo que recebeu misericórdia encontra um companheiro que lhe devia uma quantia irrisória perto daquilo que ele foi perdoado. E ao invés de agir com compaixão, com amor, com misericórdia, ele age com crueldade. A pergunta que eu faço é: você gostaria de receber o perdão que você precisa liberar? Quem não gostaria de ser perdoado, irmão? O problema é que muitos querem ser perdoados, mas poucos querem perdoar. Amém? Então, a falta de perdão, ela endurece o coração. A falta de perdão, ela rouba a paz. A falta do perdão, ela destrói relacionamentos. A falta de perdão impede a cura emocional. A falta de perdão. Muitas pessoas carregam feridas de anos, porque decidiram alimentar a dor ao invés de entregar essa dor para Deus. Alimentam essa dor todos os dias, né? Quando nos recusamos a perdoar, passamos a sofrer mais do que a pessoa que nos feriu. Você sabia que a pessoa que não perdoa, ela sofre mais do que a outra que feriu ela? É verdade. A prisão da falta de perdão aprisiona primeiro quem a construiu. Se você construiu uma prisão para o seu irmão, o primeiro a ser aprisionado vai ser você. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Amém? Então, guardar mágoa, alguém já disse um dia, algo que é verdade, guardar mágoa é a mesma coisa de você tomar um copo de veneno e esperar que o outro morra. Quem está morrendo é você, né? Precisamos perdoar, porque perdão é uma decisão de obediência. Amém? De obediência. A Cristina está dizendo aí que tem dificuldade. Cristina, em nome do Senhor Jesus, essa dificuldade termina hoje. Termina hoje. Essa prisão vai ser quebrada hoje. Porque quando nós não perdoamos, nós construímos uma prisão para nós mesmos. Amém? Quem não perdoa, constrói uma prisão para si mesmo. Isso é muito sério. Amém? Em nome de Jesus, tome uma decisão. É uma decisão de obediência à palavra de Deus. Por obediência a Deus. Por obediência à palavra de Deus. Eu vou perdoar. Perdoar não é um sentimento, é uma decisão, é uma escolha. É uma escolha. Amém? Quando o rei soube, e deixa eu te falar, o rei sabe. Agora eu te digo, o rei te perdoou. O rei te perdoou. E ele sabe quem você perdoou ou não. E você vai ser cobrado pelo perdão, não que você negou para o seu irmão, mas o perdão que você recebeu. Entende, sim ou não? O perdão que você recebeu. Então, quando o rei soube da atitude daquele servo, ele ficou indignado. Havia recebido misericórdia e não quis
repartir a misericórdia, porque não perdoar é não repartir o que você já recebeu de Deus. Amém? Não perdoar é você negar, compartilhar aquilo que o Senhor já te deu. Amém? Primeiro Deus perdoa você, depois Ele exige que você perdoe seu irmão. O perdão bíblico, ele não depende da emoção, né? Não perdoamos porque sentimos vontade, perdoamos porque Deus mandou perdoar. Amém, irmãos? O que o perdão não significa? Irmãos, deixa eu te falar, perdoar não significa que você concordou com o erro. Não, perdoar não significa você fingir que nada aconteceu. Não, perdoar não significa aprovar o pecado. Eu concordo. Não, perdoar também não significa que você está ignorando a justiça. Não, perdão significa você liberar, né? Liberar quem te ofendeu, liberar o ofensor. Eu te libero. Sabe, eu te libero dessa culpa, eu te libero desse peso, eu te libero disso. Amém? Perdoar significa entregar a causa nas mãos do justo juiz. Perdoar significa recusar viver preso em uma amargura. Isso é escolher a liberdade. Perdoar é escolher ser livre. É escolher ser livre. O perdão é uma escolha diária que nós precisamos fazer. Às vezes precisamos perdoar a mesma situação várias vezes, até que a ferida seja completamente curada. Amém? Então, deixa eu te falar, perdoar não vai mudar o passado, mas vai transformar o seu futuro. Amém? Então, quem vive a prática do perdão é uma pessoa livre de verdade. Entende? A verdadeira liberdade está em perdoar. Amém? Em perdoar. É isso, né? Jesus, ele tem alegria quando um servo dele demonstra para os irmãos aquilo que recebeu de Jesus. E Jesus diz, sabe o que eu imagino? Eu imagino que quando você perdoa de verdade, Jesus enche o peito de alegria lá no céu e diz, tá vendo, Pai? É meu discípulo. Olha lá, aprendeu direitinho comigo. Amém? E enche o Senhor de orgulho. Amém? Quem perdoa, deixa o céu feliz. Amém? Então, deixa eu te falar, quem perdoa vive livre de verdade, sabe? Vive livre. Jesus, ele encerra a parábola com uma séria advertência. Qual? O perdão precisa vir do seu coração. Deus não deseja apenas palavras de perdão, mas um coração transformado. Amém? Quando nós perdoamos, pessoal, quando nós perdoamos, nós somos libertos da amargura, né? Nós experimentamos paz, nós crescemos espiritualmente, nós refletimos o caráter de Cristo, entendeu? Então, na cruz, Jesus declarou, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O maior exemplo de perdão continua sendo Cristo, o nosso maior modelo. E qual é o conselho de Jesus para nós? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, eu queria que você entendesse isso. Todos nós já fomos feridos. Todos nós já choramos por causa de alguém, de algo que alguém nos fez. Todos nós já tivemos motivo para guardar mágoas, já recebemos ofensas terríveis. Mas eu te garanto que a ofensa que você recebeu não é maior do que a ofensa que você causou a Jesus. E qual foi a atitude de Jesus? Ele te perdoou. Se ele te perdoou, o seu irmão também merece ser perdoado. Amém? Todos nós sofremos grandes feridas. Todos nós fomos magoados, fomos feridos, fomos enganados, fomos traídos. Mas todos nós também fomos profundamente perdoados pelo Senhor Jesus. Amém? Então a pergunta aqui não é quem te feriu. Não. A pergunta não é quem te feriu. A pergunta é o que eu vou fazer com a dor que me causaram.
Vou continuar alimentando ela, nutrindo ela, ou eu vou jogar ela fora, vou lançar ela aos pés da cruz e vou perdoar? O Evangelho nos chama para o caminho de perdão. Por isso eu quero dizer para você que está aí do outro lado, você que está me ouvindo nessa manhã, talvez as enfermidades, as coisas não andam, as coisas não fluem, porque você está travada, algemada na mágoa e no ressentimento. Tem enfermidades que nasceram de ressentimentos. Então, a pergunta é essa: tem alguém que você ainda não conseguiu perdoar? Você olha para a pessoa e seu coração fecha? Vou te dar uma receita. Experimenta olhar para ela a partir da cruz. Experimenta olhar para ela a partir do Evangelho, a partir da graça. Coloca os olhos da cruz. Coloca os olhos do sangue de Jesus e olha para essa pessoa que você não consegue perdoar com os olhos de Jesus. Eu te garanto que você não vai ter dificuldade para perdoar. Sabe, existe alguma ferida que continua aberta no seu coração? Existe alguma ferida que continua te machucando? Existe algum nome que ainda provoca dor no seu coração? Então, em nome de Jesus, hoje Deus está dizendo: assim como eu te perdoei, perdoa você também. Assim como eu perdoei você de todas as suas iniquidades, os seus pecados, perdoa também. Perdoa seu irmão, perdoa seu pai, sua mãe, perdoa seus filhos, perdoa seu patrão, perdoa seu parente, perdoa seu vizinho, perdoa seu colega. Decida isso hoje. Perdoa seu genro, sua nora, perdoa seus netos. Perdoa. O Senhor está dizendo hoje para você: a hora que você perdoar, vai se abrir um portal de bênção sobre a sua casa. A hora que você perdoar, uma provisão do céu virá sobre a sua vida. Deus está dizendo hoje para você: pega seu telefone, a terminar aqui, diga: fulano, estou te ligando para dizer assim, olha, eu te perdoo. Jesus te ama, eu também. Em nome de Jesus, vamos para o céu. Vamos morar com Jesus no céu. Amém? Faça isso e você vai sair da prisão. E você vai ser livre. O perdão não muda o passado, mas ele abre as portas para a cura. Amém? Quem não perdoa continua preso no ontem. Amém? Quem perdoa está livre para viver o amanhã. Então perdoe. O Senhor está te chamando, perdoe. O convite de Deus hoje é o convite para perdoar. Amém? Para perdoar. Perdoe, perdoe. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Eu oro com você. Eu vou fazer uma oração para Jesus te ajudar a perdoar. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor meu Deus, aqui na tua presença, Senhor. Ó Deus, diante da tua palavra, Senhor, eu entro na tua casa, no Santo dos Santos, com o coração aberto, reconhecendo que precisamos da sua ajuda. Pai, eu não quero, Senhor, que o meu irmão e a minha irmã carregue mais, Senhor, o peso do ressentimento. Ó Deus, que ele e ela consiga nessa manhã, ó Deus, abrir mão desse fardo. A mágoa, Senhor, tem ferido a alma, tem roubado a paz, tem prendido o coração no passado. Senhor, eu confesso que perdoar não tem sido fácil. Senhor, a dor foi real, a ferida foi profunda, mas eu sei que a tua graça é maior do que aquilo que machucou a minha irmã, do que aquilo que machucou meu irmão. Ajuda, Senhor. Jesus, por favor, ajuda, assim como o Senhor nos perdoou, ajuda-nos também a perdoar, ensina-nos também a perdoar, arranca de nós, Senhor, por favor, todo rancor, toda raiva, toda lembrança dolorosa, ó Deus, tudo aquilo que ainda nos prende na dor, em nome de Jesus, Pai. Eu entrego nas tuas mãos a minha irmã, meu irmão, a Deus, eu entrego diante do Senhor aquilo que feriu, ó Deus, eu entrego, Senhor, a justiça, as palavras,
Ó Deus, eu entrego tudo, Senhor, na palma das tuas mãos, as atitudes erradas, tudo aquilo, Senhor, que marcou o coração da minha irmã, que marcou o coração do meu irmão. Senhor, nós escolhemos nessa manhã perdoar, nós escolhemos, ó Deus, mesmo que os nossos sentimentos ainda estejam, ó Deus, feridos, nós decidimos aqui, Senhor, liberar o perdão. Eu declaro, Senhor, que seremos praticantes da Tua palavra, não apenas ouvintes dela. Nós vamos perdoar todos aqueles que nos ofendeu. E vamos liberar, Senhor, no mundo espiritual o perdão para essas pessoas. Que o Teu amor seja, ó Deus, maior que a nossa dor. Que a Tua presença nos ajude a soltar aquilo que nós não conseguimos carregar. Por isso, nessa manhã, todo perdão seja liberado. Ó Deus, toda vingança seja renunciada. Nós escolhemos a liberdade e tomamos posse da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus te abençoe, né?